Um atropelo já imaginado, esperado, tudo dentro do script. Avançamos, é uma vitória a menos do título, continuamos ali na mesma distância até agora do segundo colocado e estamos cada vez mais próximos de chegar à grande glória de levar a 20ª vez o título inglês para casa. Vem comigo que vamos falar sobre Liverpool 1, 2, 3, 4, Ipswich. Só um. Salve, caminhante, tudo bem? Espero que você esteja maravilhosamente bem. Eu sou o Nilo Santos, estou aqui mais uma vez para falar com você sobre Liverpool. Espero que você tenha passado um ótimo final de semana, depois a vitória elástica, vitória ali tranquila. Quero pedir a você, como sempre, que você faça a sua parte de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho. E quero explicar que eu prometi que esse vídeo sairia ontem, no domingo, mas poxa vida. Depois eu percebi que o jogo da Champions seria só na quarta-feira. E sendo assim, eu teria como lançar essa análise pós-jogo nessa segundona brava, para ao invés de deixar você sem ver nada na segunda-feira, eu deixei você de folga também no domingo. Então, domingo todo mundo tem muita coisa para fazer, tem muitos outros compromissos, e eu também tirei ali uma folga para estar aqui com a minha família, está tudo bem, está tudo tranquilo, e hoje, segundona, estamos aqui para falar de Liverpool, não deixar a semana, aquele dia que você está indo no trabalho, ah, meu Deus, labuta! Mas estamos aqui para te dar um pouquinho de entretenimento e de lembrar como foi esse final de semana maravilhoso de Liverpool 4, Ipswich 1. O Liverpool avança mais uma vez, o Liverpool está mais próximo do título da Premier League. Gente, falar desse jogo é falar de um atropelo esperado e que o torcedor do Liverpool, traumatizado como é, não contava com ele. Acho que de 7 em 10 torcedores do Liverpool imaginavam que o time deveria atropelar, imaginavam que o time deveria dominar o jogo, deveria não dar chances ao Ipswich, mas 7 em 10 diriam, mas isso não vai acontecer, porque é o Liverpool. O Liverpool é esse time que tem toda a pinta de dominar, que a rodada teoricamente ajuda, etc, 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 e na hora de fazer o que deve fazer, consegue criar dificuldades para si mesmo, consegue encontrar dificuldades para si mesmo, o time adversário vem e faz o jogo da vida. Isso acontece mais de uma vez com o time do Liverpool. O jogo contra o Fulham é um jogo que a gente pode lembrar que foi bem assim, a gente falou assim, meu Deus, a rodada tá muito legal, a gente vai lá e consegue criar uma dificuldade enorme, tendo um jogador expulso no começo do jogo, sendo que a gente já tinha tomado um gol e aí a casa caiu, como vocês sabem bem o que aconteceu. Apesar que, olha como é que a gente está vivendo essa temporada. A casa caiu lá, foi um empate de 2-2. Enfim, gente, o Liverpool dominou o Ipswich Town. Ipswich Town que agora é o penúltimo colocado. Nós vamos falar daqui a pouco sobre tabela, etc e tal, mas com a vitória do Leicester sobre o Tottenham, fora de casa, o Ipswich consegue a proeza aí de cair para penúltimo colocado. Tá ali o Wolves também na zona de rebaixamento e tal. A gente esperou até um milagre do Wolves contra o Arsenal, né? Coisa que não aconteceu. Então, o Liverpool fez a sua parte, goleou, dominou e não deu chances. O jogo começa com uma escalação um pouco diferente do que imaginávamos, porque imaginávamos o Núñez ganhando mais chances no time, mas quem veio para o jogo foi ele, Luiz Dias, Alisson, Arnold, Van Dijk, Konaté e Robertson, que ganhou uma chance também. O meio-campo titular, Gravenberch, McAllister e Szoboszlai, na frente Gakpo na esquerda, ou será que não? Na direita, Mohamed Salah e Luiz Dias no centro. O Ipswich veio com aquela proposta de 5-4-1. Acho que todo mundo depois, principalmente depois do Manchester United, né, que conseguiu nos travar muito bem naquele 2-2 em Anfield, abrindo a defesa com 5 jogadores, 3 zagueiros, 2 alas para poder tirar a nossa amplitude. O Ipswich também veio com essa ideia, só que não conseguiu, porque o Liverpool, ao contrário daquela vez, teve uma movimentação muito diferente entre os seus jogadores que estavam ali. O Liverpool teve inteligência para chamar o Ipswich, o Liverpool teve inteligência para rodar a bola ali com rapidez e não com burocracia, sabe? Não foi um time burocrático rodando ali, porque é incrível como parece ser a mesma coisa, a bola passando do Konaté pro Van Dijk, pro Robertson, etc, aí vai ali no McAllister e volta.
Tem como você fazer isso como um time burocrático, o famoso time garimpeiro, que roda para lá, roda para cá, tentando achar um ouro e não acha nada, ou tem como você fazer isso com inteligência, com movimentações, de formas que você destrói ali a defesa adversária, e foi isso que o Liverpool fez. Visualmente, talvez parecia a mesma coisa, mas num jogo onde você tem um jogo muito mais destacado de Szoboszlai, de McAllister, de Gravenberch, que fizeram, meu Deus do céu, uma senhora partida no meio campo do Liverpool, gente. Talvez, eu não sei dizer exatamente, mas o que faltava era o Szoboszlai, né, do ano passado, vamos dizer do ano passado, porque o Szoboszlai de dezembro para cá, de novembro para cá, vem nos mostrando cada vez mais que nós não estávamos errados em esperar masterclass uma atrás da outra desse meio campo. O Gravenberch, com suas passadas largas, seu drible de corpo, a sua movimentação entre linhas, porque ele deixa de ser um volante construtor, deixa essa função totalmente para Van Dijk, Konaté e um lateral que esteja completando a linha de 3 ali para sair, porque está cada vez mais claro que um dos laterais vira uma amplitude por um dos lados e o outro lateral vira um terceiro zagueiro, seja para que lado ele estiver. Isso foi muito bem feito, porque o Liverpool estava falhando aonde? Muitas vezes, né? Tinha a linha de 3, só que o lateral, seja o Arnold, seja o Tsimikas, seja o Robertson, ele estava também centralizando. Então nós ficávamos com um bololô ali no meio campo, com o Gravenberch, com o McAllister, com o lateral, seja lá que o lateral era esse. Jogávamos o Szoboszlai lá na frente, abríamos os nossos atacantes e ficava aquele 3-3-4 sem muito sentido. O que o Liverpool fez agora? Ele fez muito parecido, mas não a mesma coisa. O Robertson volta mais para ser mais esse cara que faz a linha de 3 ali junto com o Van Dijk e Konaté, mas você tem Gravenberch e McAllister entre linhas. Depois da primeira linha do Ipswich, o Gravenberch e McAllister estava aberto os dois pontas e mentira, aberto na esquerda, o ponta esquerda, aberto na direita, o Arnold, que tem capacidade de abrir pela ponta esquerda, tem capacidade de fazer o facão, ele funciona quase como um ponta direita também. Ponta direita, falei ponta esquerda, ponta direita. Ele tem capacidade de funcionar igual o Gakpo, igual o Dias funciona do lado esquerdo. Então os dois fazendo o facão, os dois indo à linha de fundo, os dois fazendo convenções, seja com Szoboszlai, Salah do lado de cá, aqui desse lado, McAllister e o próprio centroavante. Então é uma coisa assim que o Liverpool começou a ter um jeito diferente de fazer esse jogo contra bloco baixo. E o Gravenberch fazendo isso, essa entrelinhas, foi exuberante. E a construção lá de trás funcionou maravilhosamente bem, principalmente quando os nossos jogadores começaram a ganhar no 1 contra 1 e principalmente quando os nossos jogadores começaram a ver ferramentas que estavam ali o tempo todo e a gente sempre disse, aproveite essas ferramentas, e a gente não aproveitava. Do que você está falando, Nilo? Estou falando de um Konaté que corta a linha adversária, encontra um Szoboszlai que vence 1 contra 1, dá um drible maravilhoso e chuta de fora da área maravilhosamente bem, metendo um golaço, Dominique Szoboszlai, chutando de fora da área, como a gente sempre disse que ele deveria fazer. Nada de ficar espetado lá na frente só, não. Só. Veja bem o que eu estou dizendo. Nada de ficar espetado lá na frente só, não. Volta. Seja o meio campista, seja o camisa 10. E é isso que ele fez e fez com maestria. Szoboszlai, mais uma partida muito boa. Mais uma partida muito boa mesmo do nosso camisa 8. Voltando, fazendo às vezes de meia, fazendo às vezes de 10, enganche, como dizem os argentinos. E também fazendo a posição de centroavante. Szoboszlai aparecia também como centroavante. Então ele tem aquela coisa de Firmino. Veja bem entre aspas aqui. Se você não está olhando o vídeo, só está ouvindo. Às vezes você colocou o celular e está ouvindo só o vídeo. Bem entre aspas. Um Roberto Firmino, porque ele chega lá na frente e participa como centroavante. Atrás ele vai, faz o enganche, faz movimentações, mas a movimentação dele é a que mais faz sentido e que mais abre as defesas adversárias, porque os caras não sabem se marcam ele como um meia, ou seja, deslocam volantes para marcá-lo, ou se marcam ele como um centroavante, como um atacante, ou seja, deslocam um zagueiro para marcá-lo. E quando você cria essa indecisão na defesa adversária, você já desmontou todo o bloco baixo deles. Porque se o volante está em dúvida se persegue o Szoboszlai ou deixa para o zagueiro, o Gravenberch já achou espaço. O Arnold já centralizou, já achou espaço. O Salah já achou espaço. Outras pessoas já acharam espaço. Então é isso que o Liverpool passou a fazer muito melhor. E do outro lado, o Liverpool passou a fazer muito melhor também o lance com Gakpo, com Luiz Dias, com o Robertson. E eu vou falar mais do Robertson daqui a pouco nas notas, porque eu vi um certo movimento estranho. Eu achei, sinceramente, muito estranho quando eu vi um certo movimento nas redes sociais.
dizendo que o Robertson, beleza, o Robertson foi ok. Ok? É sério? Mas enfim, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas do outro lado, as mesmas coisas acontecendo. Luiz Dias e Gakpo se entendendo melhor na questão de transições entre posições. Ora Gakpo como centroavante, ora Gakpo como ponta. Luiz Dias a mesma coisa. Começa a aparecer muito mais a necessidade de estar com o Luiz Dias ali, não pelo fato de ele ser melhor que o Jota, melhor que o Nunes perde gol, não é isso. Eu começo a enxergar o Slot escolhendo o Luiz Dias não mais como simplesmente um cara que tá ali para ser o falso 9. Eu começo a enxergar o Slot optando pelos Dias porque ele dá a opção de, às vezes, usar o Gakpo como centroavante, mas não sempre. O Gakpo tá ali pela esquerda, surgiu uma hora que eu preciso de criar uma confusão, que eu preciso de fazer uma novidade, que eu preciso criar uma novidade tática no jogo, troca os dois. O Luiz Dias faz a ponta esquerda como um ponta esquerda, diferente do Darwin, que cai por ali, mas não é um ponta esquerda propriamente dito. Mesmo o Jota tem a capacidade de jogar pela ponta esquerda, como já jogou e muito bem pelo Liverpool, mas é um pouco abaixo do que faz o Gakpo, do que fazem o Gakpo e Dias pela ponta esquerda. No entanto, o Gakpo aparece muito bem como centroavante também. Nesse momento que eu estou dizendo, não, o contrário, nós tivemos o Gakpo pela ponta esquerda, numa pré-assistência de Andrew Robertson, eu tenho que dizer isso aqui, né? Eu não posso negar. Andrew Robertson, participação aqui, no passe para o Gakpo, fazendo muito bem o balanço de um lado para o outro, fazendo muito bem a construção junto com os zagueiros, e Gakpo acha o Salah no segundo pau, o Salah para completar aí mais recorde atrás de recorde de Mohamed Salah, passou agora o Thierry Henry, está a um gol de Frank Lampard, vai passar Frank Lampard também na artilharia da Premier League, mas o mais interessante, sabe quem chamou a atenção da zaga para a bola sobrar para o Salah? Eu te dou uma chance para acertar. Será que foi o Dias? Será que foi o McAllister? Será que foi o Gravenberch? Será que foi Não, foi o Szoboszlai, cara. Funcionando como centroavante. Você lembra que eu disse? Quando o Szoboszlai entra como centroavante, o cara que estava marcando a segunda trave no Salah, ele se desespera, porque o Szoboszlai está entrando por trás da zaga. Mais ou menos o que aconteceu com o gol do Ipswich, que a gente vai falar depois. O Szoboszlai tá entrando por trás da zaga. E quando ele faz isso, o lateral esquerdo, ou seja, quem estava aí no segundo pau, não sei dizer exatamente quem era do Ipswich, se desespera e vai pressionar o Szoboszlai, e a bola passa pelos dois e sobra sozinho o Salah para fazer o seu gol e voltar a comemorar ali com arco e flecha. Fazia tempo, hein? Fazia tempo que ele não comemorava com arco e flecha, e o arco e flecha deu muito certo no início da temporada. A gente lembra que ele chegou marcando o arco e flecha e toda a partida tinha. Bom ver o Salah voltando a marcar na Premier League. Ele voltou a marcar na Champions League no jogo passado contra o Lille, e isso foi muito bom, cara. Isso foi muito bom ver o Salah voltando. O Salah passou por um período de instabilidade, assim como todo o time, e foi muito criticado. Começaram a bater nele já, tipo, esse que é o bola de ouro, esse que é o cara aí, não serve pra nada. Não, gente, calma, torcedores, calma. E aí o Salah faz o segundo gol, e, gente, já parecia um jogo muito bem controlado. O Liverpool funcionando muito bem no perde-pressiona. O time perdia a bola. O Ipswich não conseguia ver a bola. O Delap levou chapéu do Van Dijk de cabeça. O Delap levou chapéu do campo. A bola quicou e deu um chapéu nele. Do campo! Esse é o centroavante deles, o perigoso. E a gente falou aqui no pré-jogo que ele é perigoso. E é mesmo. Já fez gols em jogos importantes contra times fortes e tal. Só que a gente não deixou os caras respirarem. Não teve possibilidade para eles. Eles tiveram um escanteio no primeiro tempo e acho que só. Eu me lembro que em determinado momento, acho que no intervalo, a gente estava aqui na live, a gente falou que o Liverpool teve, sei lá, 10... Eu vou chutar aqui o número do Liverpool, porque eu não lembro de cabeça exato, mas parece que 10 toques dentro da área adversária, e o Ipswich tinha dado um só, que foi o escanteio que foi batido, alguém encostou na bola lá e depois a bola saiu. Não teve mais chances. O Delap caindo desesperadamente, tentando achar uma falta, tentando achar pênalti para ver se conseguiu alguma coisa, porque eles não tinham chance de respirar. McAllister um leão, o Gravenberch um leão, Robertson um leão ali também, tentando fazer... Gente... E aí, defensivamente, a gente não foi muito exigido. Vou falar com mais calma nas notas sobre isso. Eu tenho algumas coisas para falar sobre o Robertson. Mas, seguindo aqui, nós temos essa variação aparecendo logo depois. Duas delas aparecendo. Nós temos, dessa vez,
o Gravenberch caindo pelo lado direito, porque se o Arnold estava fazendo uma construção pelo centro, ou construindo de trás com os zagueiros, o Gravenberch vai pelo centro, avança e dá um cruzamento maravilhoso. Isso já no final do jogo, parecia que o primeiro tempo tinha acabado, mas não, tinha caixa para mais. Gravenberch fazer esse cruzamento. Sabe quem aparece como centroavante? Mais uma vez, uma chance para você adivinhar. Era o Dias? Era o Gakpo? Era o Salah? Era o... Não, era o Szoboszlai de novo. E o goleiro dos caras faz uma defesa absurda no chute do Szoboszlai, que vinha para fazer o seu segundo gol na partida. Ia ser um belo gol, onde ele entra como centroavante, por trás da zaga, sem impedimento. Muito, muito, muito sensacional. Defesa do goleiro. A bola sobra ali para Cody Gakpo fazer o terceiro gol do Liverpool, porque o Gakpo estava como centroavante. Quando você vê a foto do lance, quem está na esquerda é o Dias. Mais uma vez, confusão, porque o zagueiro fala, opa, mas tem um cara a mais aqui, quem é esse? É o centroavante deles? É o 8, é o Szoboszlai. Não, mas o Gakpo tá aqui, não olha o ponto esquerdo, cadê o ponto esquerdo? Cara, é loucura. O Gravenberch lá do outro lado, cadê o Salah, cadê o Arnold? É isso que o Liverpool fez e fez muito bem para furar bloco baixo. O Liverpool dominou e estraçalhou. Então, algumas coisas muito claras para destruir o bloco baixo do Ipswich. Movimentação, troca de posições, jogadores coringas, vamos usar essa expressão, para fazer várias posições. O Arnold é lateral, ele é volante, ele é meia, ele é ponta direita. O Salah é ponta direita, ele é playmaker, ele joga pelo meio. Ele também joga no centro do ataque por vezes. O Gakpo é ponta esquerda, é centroavante. O Luiz Dias é ponta esquerda, é centroavante. Szoboszlai é meia, é volante, é 10, é centroavante. McAllister é centroavante, é 10, é volante. Gente, todo mundo. Todo mundo se movimentando. Os nossos meios de criação principais são Virgil van Dijk e Ibou Konaté. Cara, é uma coisa assim, que quando funciona como funcionou contra o Ipswich, é difícil de parar. Porque você não tem onde pegar. E quando você consegue, opa, sobrou uma bola pra gente, tem no mínimo o McAllister, o Gravenberch, o Robertson, o Szoboszlai e os atacantes, alguns dos atacantes te pressionando. Você fica maluco, você não consegue sair jogando. Então teve Klopp, teve Slot, Klopp no pé de pressão, foi impossível não lembrar. No final de semana, ontem, vocês sabem, completou um ano do dia do anúncio, do dia que saiu aquele vídeo fatídico ali do Klopp dizendo que ele estava sem energia e tal, para continuar. No domingo, um ano depois, né, no sábado, o Liverpool mostrava o futebol de Jürgen Klopp do pé de pressão, do Gegenpressing, de um jeito maravilhoso, magnífico. Magnífico, magnífico. Vem o segundo tempo e as coisas continuam mais ou menos como estavam. Mais ou menos como estavam. O Liverpool pressionando, o Liverpool tentando, e mais uma vez funciona. E aí aparece um jogador ainda mais do que no primeiro tempo, que é o Trent Alexander-Arnold. O Arnold apareceu maravilhosamente bem. Ele dá uma assistência para o Gakpo. Mais uma vez, Cody Gakpo funcionando como centroavante lá dentro da área. Um passe, não é uma assistência, não é um cruzamento, um passe na cabeça do Gakpo dado pelo Alexander-Arnold, que foi maravilhoso, maravilhoso. E o Arnold, gente, como participou o Arnold nesse jogo. Além da assistência, ele dá um chute no segundo tempo, uma bola que sobe e vai caindo assim, que se fosse um gol seria um golaço, digno de Steven Gerrard, sim. E ele dá pega um chute de primeira, rodando assim dentro da área, um chute que até o Endo tenta chegar, e a bola pega quase na forquilha ali, quase na forquilha. Que pena que não foi gol. O Arnold merecia, porque participou, deu assistência, participou com esse chute, com esse gol. No segundo tempo, o Arnold cresce bastante no segundo tempo. Maravilhoso, maravilhoso. E o Liverpool chega ao 4-0. E aí o Slot começa a ter a grande sacada de... Cara, até antes disso, né? Foi no 3-0 já, ele já fez. Mas, cara, tem jogos que é muito legal. Ok, vamos fazer saldo. Nós temos o melhor ataque, a melhor defesa. Que mais? O time que mais fez gols. O melhor ataque, o infeliz. Mas o melhor saldo, mais pontos em perspectiva, né? Porque nós temos uma partida a menos. E ok, fazer saldo é muito legal. E dava para fazer saldo, assim como fizemos. Mas, cara, mais importante do que fazer saldos é você ter os jogadores saudáveis para jogar todas as partidas. E eu tenho que bater mais uma vez na tecla de que o Slot traz essa preocupação e está fazendo isso até aqui com maestria.
tá girando o elenco, nós somos pro Lille sem o Konaté, e ele deixou muito claro, o Konaté ainda não está a ponto de jogar 3 jogos por semana. Então eu vou pro jogar contra o Lille sem o Konaté, eu vou confiar no Konsa, eu vou girar, vou colocar o Jones, vou colocar o Elliott, vou colocar até o Chiesa tá começando a aparecer mais. Ontem não teve teve pouquinhos minutos, né, pro Chiesa, mas enfim, vou girar meu elenco. E isso é muito legal. Ontem, vendo que a partida tava controlada, entrou o Ataru Endo, entrou Elliott, foi entrando a galera assim, eu falei assim, cara, que legal, é isso que a gente precisa, até o Jayden Downs entrou ontem, gente. Jayden Downs entrou no jogo ontem e fez jogada junto com o Darwin Núñez, junto com o McAllister, quase fez alguma coisa ali, etc. Enfim, muito, muito, muito bom da parte do Slot ver essa rotação, essa coisa de que ele se preocupa muito com o físico. Se a gente realmente cuidar bem dos nossos jogadores, se aqueles que ainda assim, como eu posso dizer diretamente aqui, se o Diogo Jota, que é um cara que mesmo com todo cuidado... Gente, o Jota voltou da lesão e o Slot não pressionou ele, não colocou ele antes da hora, não fez igual ele tá fazendo com o Konaté, por exemplo. E o Konaté mesmo falou na partida passada, essa não, mas a outra, contra o Brentford, ele falou, eu tô 70% ainda, meu joelho tá 70%. Então, o Jota não foi pressionado dessa forma e ainda assim se machuca demais. Então é um defeito, entre aspas, do Jota. Não é um trabalho mal feito do Slot. Então, se o Jota volta, dá mais opções, e se os outros jogadores continuarem a estarem disponíveis assim, nós temos tudo para brigar por tudo nessa temporada, como estamos já brigando, né? Nós temos desafios daqui a pouco contra o Tottenham, para reverter aquela partida ali trágica lá no Tottenham Hotspur Stadium, onde nós tínhamos tudo para vencer e acabamos tomando um gol no final com um erro de arbitragem, etc. O Tottenham tá mal. Nós temos a FA Cup contra o Plymouth Argyle, nós temos a Premier League que tá aí desse jeito, a Champions League, enfim. Mas nós temos tudo muito por causa do trabalho bem feito de Arne Slot. E eu espero que isso continue. O melhor da partida, eu acho que não tem como negar, vai para ele, vai para Cody Gakpo. Cody Gakpo que mostrou inteligência ao marcar, ele também participa tanto do perde-pressiona, tanto do perde-pressiona, que é impressionante. Impressionante, porque ele vai, ele persegue, ele volta, se o Robertson estava à frente, ele voltava até atrás, quando necessário. Nessa partida não precisou muito, mas isso é uma característica dele. Então ele fornece isso para o time, ele deixa isso disponível para o time. Ele está agora sendo cada vez mais inteligente de ir também ao fundo, quando tá ficando muito manjado do corte para dentro, vai ao fundo. Então, muito legal ver. Ele faz isso menos que o Luiz Dias, mas faz também. Então, e além dos 2 gols, com tranquilidade, de ir como centroavante, de aparecer ali e funcionar bem, não ser aquele cara que fica plantado entre os zagueiros, e também dando assistência, mostrando que ele tem muito ali a oferecer. Gente, essa assistência do Gakpo foi uma assistência típica do que a gente viu nos highlights dele pelo PSV quando ele foi contratado. Quando ele foi contratado, todo mundo lembra, a gente estava em live, a gente viu a contratação em tempo real, a gente anunciou, e a gente falava, gente, esse cara tem um passe com uma bola sem peso, que ela vai caindo assim, que encontra a cabeça dos jogadores que vão concluir para gol, que é fantástico. Ele também tem chutes de fora da área cruzados. Cara, o Gakpo tem cada vez se mostrado um cara excepcional. Se eu não me engano, ele tem 8 gols nas últimas 7 partidas em Anfield. É uma coisa, assim, absurda. O melhor da partida, eu acho que sem dúvida nenhuma, por mais que tenha tido um time todo jogando bem, e você vai ver agora nas notas por que eu acho que o time todo jogou bem. Tá aí na tela, 8 para Alisson Becker, que para mim não teve culpa no gol, não teve culpa nenhuma no gol do Ipswich, e que pelo contrário, faz uma defesa sensacional numa bola ali que foi meio esquisita, na única chance grande mesmo do Ipswich, tava já 4-0, ele faz uma defesa no contrapé que é maravilhosa, infelizmente não conseguiu garantir o clean sheet. 8 para também, para toda a linha de zaga. Tá vendo aí que a linha de zaga toda tá com 8? Arnold eu não preciso ficar falando muito, participou muito no primeiro tempo, na construção, na amplitude do lado direito, nas convenções com o Salah, com o Szoboszlai, etc., puxando marcação. No segundo tempo apareceu mais efetivamente com chutes, com chute na trave, com assistências. Enfim, 8 para o Trent Alexander-Arnold. 8 também para Konaté e Van Dijk, porque a construção de jogada deles foi maravilhosa, fazendo ali, desafogando os nossos meios para poder popular
ali a parte mais à frente do ataque e confundir mais a marcação. Isso tudo depende dos nossos zagueiros funcionarem bem. E ao lado desses dois zagueiros tinha Andrew Robertson, onde eu quero parar um pouco aqui. Andrew Robertson participou no gol do Gakpo. Ele centraliza no momento da amplitude do Dias, ele centraliza ali, o Dias vai lá e faz falando do segundo gol, tá? Tem um momento que ele toca no Dias, recebe a bola de volta, quando ele recebe a bola de volta, ele recebe centralizando, o Dias fica aberto, ele vira pro Konaté, que vira aqui pro Arnold, que toca, que faz o cruzamento pro Gakpo. Sem contar que ele participa disso antes, né? Ele participa também, ele que dá a pré-assistência pro Gakpo. E, gente, fica claro que o Robertson está sendo falho, está sendo errante nas participações defensivas dele. Os domínios pressionados deles estão mal, o tempo de bola dele às vezes está ruim na defesa, a velocidade talvez não seja a mesma, o senso de bote não está sendo o mesmo. A gente já levou alguns gols com ele tentando dar o bote na bola e o cara conseguindo chutar antes, ou ele fazendo pênalti por causa do senso de tempo de bola. Mas ontem nós não fomos atacados. E aí eu vi uma galera falando assim, beleza, todo mundo da defesa foi bem, o Robertson foi ok. Cara, ok? O que ele fez de mal ontem? Na prática, eu não tô aqui desmerecendo a opinião de ninguém, eu estou querendo uma explicação de o que ele fez mal. Porque ele dá movimentação, ele dá amplitude, ele faz construção pelo centro junto com os zagueiros, ele participa da construção da jogada dos gols, ele faz ultrapassagens a torta e a direita. O primeiro chute do jogo, que é um chute do Gakpo por cima, ele ganha uma bola antecipando de cabeça e faz a ultrapassagem, chamando a marcação pro Gakpo poder cortar pro meio e chutar para cima. O que a galera tá esperando mais? Eu acho que acaba virando uma avaliação muito mais pelo que aconteceu antes, e eu concordo, ele tava errante, ele tava... Aqui, ó, o livro dele tá até de cabeça para cima aqui, ó. Ele tava errante, ele tava, assim, de uma forma... insegura, trazendo insegurança para o time, sendo o mapa da mina, às vezes até mais do que o Arnold, que conhecidamente é o mapa da mina da gente, na nossa defesa do lado direito. E aí, beleza, mas isso foi antes. A hora que o jogo começou, do apito inicial até a hora que acabou, não consigo entender o porquê do ok pro Robertson. Não consigo entender. Ele não deu uma assistência. Cara, pra mim, ele participou e participou bem, merece a nota 8 também. Nota 8 também para todo o nosso meio campo, que foi absurdo. O McAllister não perde e pressiona. Isso é outra coisa que o Robertson ajudou também, tá? Perde e pressiona muito bem, porque ele fica na linha de 3 com os zagueiros. Na hora do perde e pressiona, ele dá um passo à frente para diminuir mais a marcação. Mas falando do meio campo, o McAllister é um todo campista, gente. Chega na frente para chutar. Um leão na marcação. Eu acho que às vezes até mais do que o Gravenberch, apesar do Gravenberch ter os melhores números de roubadas de bola da competição. O McAllister tem se destacado demais como esse cara de roubar bolas. O Szoboszlai, não preciso dizer, gol, participação no terceiro gol do Gakpo, teve um chute, uma bola que sobra pro Salah, o Salah manda para dentro, o McAllister faz tipo uma espécie de uma parede assim, e dá um pulo, o Szoboszlai vai dar um chute, a bola quase entra, se foi um pecado, poderia ser um golaço do Szoboszlai. Mas enfim, e o Gravenberch também com digamos, pré-assistência, né? Porque ele dá o cruzamento que o Szoboszlai chuta e o goleiro pega e a bola sobra pro Gakpo. Gravenberch, muita inteligência, caindo pelas laterais, não ficando preso ali na posição de meio quando ele tá necessitado ali, muito blocado, muito encaixotado pro time adversário. Ele também participa com variações, muito legal. 9 pro Gakpo, por ele ter feito os 2 gols e tudo mais que eu já disse lá no Man of the Match. 7,5 pro Dias, que talvez foi o mais apagado. Talvez foi o mais apagado, foi o Dias do ataque. É talvez até injusto eu fazer esse 7,5, mas o degrau dele pro Gakpo, às vezes, acentua o fato de a gente dar uma nota mais baixa, né? Mas, gente, foi um jeito de tentar variar, porque senão ia ser 8 pro time inteiro, né? Senão ia ser 8 pro time inteiro, mas para mostrar um pouco de como ele foi um pouco abaixo em comparação com os outros do setor, né? Porque, por exemplo, a zaga toda com 8. Para mim, a importância da zaga como um todo foi a mesma. Se você pegar então que o Arnold participou muito mais da criação como meio campista, aí sim que você pega Van Dijk, Konaté e Robertson no mesmo nível, e depois os outros no mesmo nível também, todo mundo 8 ali no meio campo. E já no ataque o Dias ficou um pouco abaixo. Ele erra, não é que ele erra, né? Ele tem um cruzamento do Arnold ali que a bola faz a curva para fora, ele chega um pouco atrasado, ele como centroavante não funcionou tão bem, mas como ponta, ele tem uma característica muito interessante, porque a hora que os zagueiros começam a se acostumar muito com o Gakpo
cortando para dentro, o Dias faz muita jogada para a linha de fundo. Então ele faz aquela jogada na linha de fundo que ele vai lá e contorna lá na linha de fundo e cruza para dentro por 2 ou 3 vezes. Isso quase deu certo. Mas enfim, 7,5 para Luiz Dias e 8 para o Mohamed Salah. Mais uma vez o nosso rei do Egito fazendo tudo o que ele sabe fazer, gols inclusive, e participando do jogo ativamente. 7 para o Wataru Endo, que entrou bem, fazendo ali a parte dele, participando de um time que estava atacando, não de um time que estava defendendo. Então gostei do Endo participando, sendo um cara ativo ali também no ataque, mostrando cada vez mais predicados para o time, e é muito bom ter o Wataru Endo recebendo minutos para descansar o Gravenberch e para mostrar o futebol dele, para ganhar confiança, do Klopp. Do Slot, inclusive, para o Slot olhar e falar assim, beleza, pode ser que alguma hora eu coloque esse cara como solução e não como uma situação de que eu estou descansando o outro. Gosto muito do Endo, da participação dele. O Harvey Elliott, eu achei ele já entrando um pouco, não sei se o freio de mão puxado, não sei se o time já estava entendendo que já tinha ganhado e não sei se ele participou tão bem, não sei se podemos dizer assim, mas teve pouco tempo também, não foi tanto tempo assim como o Dias e o Danz. O Dias, o Nunes e o Danz ainda fizeram algumas coisas, uma participação ali com o McAllister, tem uma jogada muito legal, onde o Nunes dá uma cabeçada, o McAllister pega de primeira, manda para o Danz, que quase chega para tentar a finalização, e o Chiesa não teve nem tempo de receber uma nota, porque entrou já no finalzinho mesmo. Eu quero só destacar aqui, uma última coisa antes de eu falar do Slot, um passe que o Szoboszlai dá sem olhar para a bola e sem olhar para o jogador, de costa, ele faz assim, bicho, a bola, puf. Cara, é um passe de primeira que desmonta toda a defesa do Ipswich num lance onde a gente estava numa transição ofensiva. Cara, procura os melhores momentos. É sensacional. Na live eu fiquei assim, meu Deus, o que esse cara fez? Porque foi absurdo mesmo. Arne Slot, nota 9 para Arne Slot. Por quê? Pela perspicácia, ó, tá passando até uma ambulância aqui. Pela perspicácia na escalação, o entendimento de que o Luiz Dias não é simplesmente um falso 9 que faz o trabalho de 9 e meio campista, mas principalmente como essa movimentação dele agora também abrange o lado esquerdo do ataque, causando confusões, porque você não sabe se você vai caçar ele como centroavante, como meia, como ponta esquerda, quem tá entrando no centroavante? Porque às vezes ficavam Luiz Dias e Gakpo na região ali, centro-esquerda, e quem entrava como centroavante era o Szoboszlai, como no lance do gol do Salah, por exemplo, como no lance do gol do Gakpo, por exemplo, que o Gakpo estava mais centralizado, mas estava o Szoboszlai entrando como o centroavante que fez a finalização. Então, essa movimentação para quebrar o bloco baixo, muito bom. Ok, existe ainda a dúvida se o bloco baixo Ipswich é o bloco baixo que a gente pode mais considerar difícil e que intransponível, e que isso foi uma masterclass de Slot quebrando o bloco baixo. Talvez não seja exatamente isso. Talvez a gente veja isso melhor contra o que tá vindo por aí. Tem Everton vindo por aí, que é um bloco baixo muito bem feito, e outros times também que fazem blocos baixos muito bem feitos e que a gente vai ter que enfrentar, sei lá, se a gente pega um Atlético de Madrid na Champions, aí a gente pode ver se realmente o Slot tá sabendo vencer blocos baixos. Mas nesse jogo de hoje foi maravilhoso a estratégia dele, os meio-campistas com liberdade, fazendo movimentações também. A movimentação eu acho que é o segredo da estratégia do Slot. E também temos que salientar o fato de ele estar tratando e muito bem o físico dos jogadores, dando espaço, 5 substituições sempre, não está morrendo com tantas substituições, está fazendo as substituições, dando descanso adequado para os jogadores, enfim, nota 9 mais uma vez para Arne Slot, se saiu muito bem. Seguindo aqui, vamos falar da tabela. Ah, que delícia a nossa tabela. Nós temos a volta aí de um competidor, né, visto que o Chelsea perde para o Manchester City. Agora a gente tem a volta do Manchester City no G4. O Liverpool em primeiro com 53 pontos, 6 à frente do Arsenal, 44 para o Forest, que tomou um vareio, e o City 41 na frente do Newcastle com 41 também. Então o City ganha aí no critério de desempate do Newcastle e está no G4 mais uma vez, e o Newcastle em quinto. A grande observação a respeito dessa tabela é o que vem a seguir, né? Já passando já para a próxima parte, que são as nossas programações. Em termos de Premier League, o próximo adversário nosso é o Bournemouth, do Iraola, lá no Vitality Stadium, o estádio mais acanhado da Premier League, o menor estádio da Premier League. Vitality Stadium, o Bournemouth de Iraola, de Cliver, entre outros jogadores, nós vamos enfrentá-los, e os caras fizeram simplesmente um 5-0 no Nottingham Forest. Aquele Forest que quase nos venceu há 2 rodadas atrás, os caras meteram 5-0 neles.
5. Ok, eu tenho que salientar aqui, para além do resultado acachapante, que aí tem que ser exaltado o resultado do Bournemouth, o Murilo fez cosplay de sei lá, de Kabak, né? Cosplay de Kabak, porque o Murilo, aquele zagueirão maravilhoso, que é o Van Dijk brasileiro, que jogou contra o Liverpool, entregou bola, errou tempo de bola. O goleirão, que era o Neuer, de 32 anos, que joga no Forest, entregou bolas defensáveis. Gente, parecia, sei lá, um time de quinta divisão em termos de qualidade, porque é inacreditável você ver os gols do Bournemouth e você olhar e falar assim, não é possível que é esse time que fez aquilo contra o Liverpool. É aquela história, né? Eu falei no começo aqui, o Liverpool enfrenta situações que vê o Forest assim e depois fala assim, cara, como que com a gente os caras pareciam o Bayern de Munique? Pois é, mas é isso. Mas o fato é que nós vamos enfrentar o Bournemouth lá na casa deles, no próximo final de semana, no dia 1º, estaremos lá, estaremos aqui no nosso React também, acompanhando tudo, mas antes disso, nós temos outro compromisso, nós temos que fechar aí a fase final de liga, né? A fase de liga da Champions League, 8ª rodada e última da fase de liga. Nós vamos enfrentar o PSV no Philips Stadium, lá em Amsterdã. Vai ter o Caio lá, o Caio Zani, lá no estádio, mandando informações pra gente, e a gente vai mostrar tudo aqui na live, tudo que ele mandar, todos os vídeos, todas as fotos. Obrigado, Caio, ele que mora aqui na Holanda, aqui do ladinho meu, mas eu não vou conseguir, gente, infelizmente. Mas ele estará lá. E com isso nós receberemos materiais exclusivos direto do Philips Stadium. O Liverpool precisa de um empate para ser primeiro colocado. O Liverpool já está com a segunda colocação garantida e não é nem tanto assim um grande problema. Se você vai ser primeiro ou ser segundo, não vai mudar muito na fila do pão essa história. Tá certo? Então eu espero você nesse compromisso. Amanhã tem pré-jogo de PSV e Liverpool. Depois tem o React na quarta-feira. Na quinta-feira tem análise pós-jogo. Como essa você está vendo, vamos fazer também de PSV e Liverpool. E na sexta-feira já tem o pré-jogo de Liverpool versus Bournemouth. E fique ligado que ainda nessa semana vai sair o vídeo de análise de tabela para fevereiro, onde a gente tem jogo atrasado sendo colocado no lugar, decisão de Carabao Cup, tanto a semi quanto a final, se a gente passar da semifinal, e também FA Cup, e estaremos de folga na Champions League. Mas vamos ver o que vem por aí, que vai ter sorteio, etc. Enfim, espero você ainda na semana que vai ser cheia. Vai ser cheia. Tem vídeo todos os dias, né? Hoje, amanhã, quarta, quinta, sexta e vai ter um a mais ainda que é a análise de pós-jogo. E sábado vai ter o React. E domingo vai ter, e todo dia vai ter. E nós estamos sempre aqui, afinal aqui, meu amigo, que você que já colocou o like, o sininho, e tudo, se inscreveu no canal, faça isso, por favor, isso ajuda demais a gente. Aqui tem um Pix, um QR Code que aparece para você deixar um Pix. De vez em quando aparece aqui, ó. Agora não tá aparecendo, mas de vez em quando ele aparece. E também aqui embaixo tem o Seja Membro e o Hypar. Se você tiver a opção aí de Hypar, deixa o Hypar no nosso canal, que ajuda sempre. Afinal aqui, você jamais caminha sozinho.